Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O nosso convidado hoje é o Dr. Rodrigo Silva Ferraz de Campos, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de Santa Catarina e também vice-presidente da Comissão Nacional, a quem eu já vou apresentar e dar a palavra. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é presidente da nossa seccional, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Faço também uma menção especial a todos os membros da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, que são mais de 140 advogados, para que na pessoa do seu presidente, o Dr. Rodrigo, se sintam representados como se efetivamente aqui estivessem. Então, fazendo uma leitura do currículo abreviado do Dr. Rodrigo, ele é advogado, é sócio co-head da prática de Direito Imobiliário Notarial Registral no escritório Mosman Horn Advogados, somando mais de 20 anos de experiência na área, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua como professor de pós-graduação em Direito Notarial e Registral em diversas instituições de ensino, além de ser autor de artigos jurídicos e palestrante nacional no setor. Atualmente preside a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de Santa Catarina e é vice-presidente da Comissão Nacional também de Direito Notarial e Registros Públicos. Então, seja bem-vindo, doutor Rodrigo, tudo bem? Oi, Edgar, tudo bem? Muito obrigado, muito agradecido pelo convite. Com certeza teremos aí um bate-papo bem interessante aí para todos os advogados da área. Muito bem. E eu gostaria de começar, assim como de praxe a gente começa, pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre os trabalhos lá da comissão. Então, nós já temos aí praticamente 1 ano e meio de funcionamento das comissões, e essa sua comissão é uma grande comissão, das grandes comissões da OAB de Santa Catarina. Então, para o senhor relatar um pouquinho do que é feito lá, até para o advogado que não conhece a comissão, saber o que é feito e, de repente, se ele se interessar, quem sabe ele venha participar da comissão também. Muito bom, Edgar. Os trabalhos na comissão são desenvolvidos com bastante foco no apoio ao advogado da área notarial e registral, ao dia a dia. Então, desde o início da gestão, nós temos reuniões mensais em que nós discutimos os problemas. O foco da nossa reunião é dividido em etapas, Então, mensalmente, nós temos o compromisso de trazer as pautas institucionais, as dificuldades que o advogado da área enfrenta no seu dia a dia, A nossa atuação ela é mais voltada às serventias notariais e de registro. Então, as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelo advogado, temos uma parte de atualizações acadêmicas, de julgados. Então, a gente procura atualizar o advogado nas reuniões da Comissão de Notarial e Registral. Temos uma parte que é institucional, que é também mostrar os trabalhos da comissão para as entidades correlacionadas. Então, já fomos ao Tribunal de Justiça, já tivemos reunidos recentemente com o Colégio Registral, o atual RIB, Então, temos uma visita marcada ao Ministério Público. Então, a parte de relacionamento, de mostrar a importância da comissão e, principalmente, que a comissão tenha voz e possa participar das grandes discussões na área notarial e registral, no interesse da advocacia. A gente entende que quando o advogado não participa das principais discussões da área, que qualquer decisão que seja, ela é mal dada, porque a participação da advocacia é essencial para garantir a justiça e a boa interpretação. Então, as nossas reuniões elas são muito participativas. Eu tenho também uma diretoria fantástica, o meu vice-presidente, o Dr. Adilson, o Matheus, a Kathleen. Então, eu tenho realmente uma gestão muito boa, muito próxima. Estou muito contente com os trabalhos que nós fizemos, junto com outras comissões também, a de Direito Imobiliário, Condominial. Nós fizemos um grande evento no ano passado, lotamos a casa. Esse ano temos em outubro também mais um evento marcado, e então
creio que o andamento tem sido muito bom e estamos conquistando cada vez mais espaço. Eu acho ótimo, sabe, essa interlocução entre as comissões e a interlocução interinstitucional também, das comissões com órgãos do poder público, né? Porque isso oxigena a forma como as regras são elaboradas, né? E a OAB, enfim, ela sempre tem alguma coisa a colaborar com esses debates, né? E ainda mais, né, quando os debates partem de uma comissão que tem por característica a especialização em determinado tema, né? Perfeito. Eu sempre entendo que o advogado ele acaba sendo o primeiro filtro do problema. Na verdade, não tem barreira, né? O problema social, ele primeiro chega ao advogado, e a nossa visão ela precisa ser levada aos órgãos públicos desse primeiro contato com o problema. O advogado também tem que ser sempre criativo para trazer soluções que amoldem ao caso. Então, a criatividade e a inconformidade são características do advogado, e na área notarial e registral, em especial, a gente tem que exercer isso, né? Buscar uma interpretação mais favorável, uma interpretação inclusiva, porque, no final das contas, principalmente na questão imobiliária, nós temos ainda um grande passivo de imóveis a serem regularizados no estado de Santa Catarina. A gente tem um passivo ainda muito grande de áreas de posse, de construções irregulares, né, de novos empreendimentos também. Santa Catarina é uma grande expressão em nível nacional, e tudo isso passa pelo advogado na área notarial e registral de forma presente. Então, a gente tem deveres muito importantes aí, atuações recompensadoras, né, para fazer. Eu acho que nesses pontos que o senhor está tocando, a gente está falando de direito à habitação, e direito à habitação é um direito fundamental, enfim, e as regras devem ser adaptadas sempre respeitando, né, princípios constitucionais de maior relevo, né? Edgar, eu costumo dizer que a área, né, notarial e registral, consorciada ao imobiliário notarial e registral, ela acaba cuidando dos principais bens que nós temos, né? Seja o local de habitação, o local de trabalho, né? Então, provavelmente o local onde você vai desenvolver as suas maiores conquistas. Então, nós temos muita responsabilidade para que essas aquisições, esse patrimônio, que ele seja bem feito, bem conquistado, com segurança jurídica. Então, nós temos essa responsabilidade, esse fardo e também esse prazer, porque são realizações, né? Quando a gente participa de uma transação que é levada a efeito, aí, que funciona bem, isso é muito importante para todos, né? E a gente falava um pouquinho antes de começar o podcast aqui, a gente tem notado um crescimento, acho que, a bem da verdade, assim, com a emenda 45 e a reforma do Código de Processo, né, que desjudicializou algumas ações, divórcio, na época divórcio, né, inventários, o protagonismo dos cartórios cresceu bastante, né, nos últimos 10 anos, 15 anos aí, né? Não, perfeito. Esse movimento que nós chamamos de desjudicialização ou extrajudicialização, ele vem acontecendo, na minha ótica, né, primeiro de forma um pouquinho mais tímida, lá desde 97, a lei das alienações fiduciárias, depois a retificação de registro em 2001 pela via extrajudicial, a lei de inventário, partilha, separação e divórcio na forma extrajudicial, que foi um exemplo estrondoso de sucesso. E aí um somatório deles, né, o uso capião extrajudicial com a mudança do Código de Processo Civil, e praticamente todo ano nós temos novas atribuições ao extrajudicial, e eu vejo que, de forma bem geral, há uma substituição do juiz com todos os poderes e garantias por 3 figuras essenciais para substituí-lo, que são notários, registradores, advogados e técnicos. Então, essa tríade em substituição ao juízo faz com que esse movimento de desjudicialização seja um sucesso, mas, ao mesmo tempo, traga atribuições e responsabilidade muito grande para essa tríade. Então, o advogado é pilar essencial desse movimento de desjudicialização, e que, pelos números, né, ele não volta mais. Ele é um exemplo muito
muito grande de acerto, né? Vamos deixar com o judiciário apenas o que é litigioso, o que as partes não conseguem deliberar, compor, então você fez uma excelente leitura. É um movimento realmente muito robusto e que, por consequência, traz muitos advogados para essa área do direito, e alguns deveres aí iniciais. Eu escrevi sobre isso em 2012, né? E por conta da emenda 45, escrevi sobre isso, né? E quando eu estudei, enfim, a gente falava na ampliação do conceito de acesso. Né? Não é mais acesso ao poder judiciário, desde a emenda 45, e passou a ser acesso ao sistema judicial, que envolve cartórios, PROCON, delegacia, né? Algumas coisas que podem ser feitas pelo delegado. Então, esse movimento, acho que é um movimento sem volta e ele só tende a crescer, né? A gente tem uma mudança recente aí, né? Tanto no regimento interno do STJ, quanto agora passou a lei da relevância, né? E da questão federal. Então, assim, isso significa que há uma tendência forte de restrição, né, de subida, né, dos recursos aí para a instância superior, ou seja, temos que resolver na extrajudicial. Não, perfeito. Parte, né? Perfeito. O reforço a esse sistema leva realmente para esse caminho, mas o alerta que a gente sempre faz na comissão é que, como o interlocutor mudou, né, no nosso caso aí, notários e registradores, que o advogado tem o principal dever, que é estudar o direito notarial e registral e falar a língua de notários e registradores. Eu sou oriundo dessa área há muito tempo, fui inclusive trabalhador em cartório, né, lá atrás, então eu conheço bem o outro lado do balcão, ainda damos consultoria nessa área. E falar a linguagem, entender os princípios da atividade notarial e registral é tão importante quanto a atuação em si. Então, eu brinco que entender de princípios é falar a língua do notário e do registrador, e tudo fica muito mais fácil quando você aprende a língua. E esse é o nosso principal dever, né? Não, poxa, não é buscar lá o checklist, faz assim. Não, a gente tem que entender, até para poder, com autoridade, discutir com notários e registradores. Então, assim, o nosso principal dever, esse é o alerta desde o primeiro dia de gestão, vamos estudar direito notarial e registral. Nós temos um grande problema que ele não é ensinado como deveria nas faculdades. Então, nós temos uma falha institucional, não é? Eu sempre faço o comparativo, não é, Edgar? Quando o estudante de direito entra na faculdade, ele vai com uma dúvida até o final, né? Vou advogar ou faço concurso público, né? Essa é a grande dúvida do estudante que vai até o final da faculdade. Dos concursos públicos, né, os mais interessantes, pelo menos financeiramente, até como atividade, a carreira notarial e registral. E nós não temos direito notarial e registral na faculdade com o número de cadeiras que deveríamos. Então, temos lá matérias optativas ou matérias de 2 créditos. Então, veja a importância da área versus o quanto as faculdades têm trabalhado essa área, ou trabalhado com especialistas também, porque não adianta a faculdade promover a matéria dada por um não especialista, por alguém que não conheça com profundidade. Então, nossa batalha também vai por essa linha, né? Pois bem, então, para a gente começar falando na linguagem dos notários, né? Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, né? Chegou. Que bom que chegou, né? Isso facilita o dia a dia do advogado. Claro que, como todo sistema novo, sempre carece de ajustes, mas nós já temos também resultados positivos. As dúvidas vêm no dia a dia, mas a gente tem encontrado aí nas entidades sempre uma disposição em trazer informação e fazer com que o caminho seja facilitado, a tramitação toda de documentos por um sistema próprio, a facilidade tanto no recolhimento de custas, na obtenção de informações que lá atrás eram difíceis, para obter lá uma certidão, para obter uma informação atualizada, a gente carecia de dias. Hoje eu tenho o costume, por exemplo, nós fazemos muitas reuniões
no escritório. Então, quando eu vou falar sobre determinado imóvel, eu mesmo já tiro lá uma certidão, uma pré-visualização, só para poder conduzir uma reunião que sai na hora, a um custo ainda nesse ponto acessível. Então, é toda uma sistemática que veio a favorecer, né, olhando do nosso lado, a atividade do advogado, fazer com que ele, do escritório, consiga resolver tudo e tramitar com segurança jurídica também, né? Talvez a segurança do sistema seja maior do que a do modelo anterior, que era físico, que você podia, né, falsificar uma assinatura, buscar um elemento aí que ficava na mão de alguém. Então, dentro do sistema, a gente tem mais segurança, né? Considerando que esse nosso podcast ele é ouvido e assistido, né, tanto pelo jovem advogado quanto por acadêmicos de direito, né, quem sabe a gente desse uma explicadinha assim exatamente no que consiste o SERP para daí a gente evoluir. Sim, o sistema nacional, né, de registros públicos, ele é um grande sistema receptor das atividades notariais e registrais por ele, né, com um operador próprio. Então, todo o processo eletrônico, né, seja dos demandas, dos requerimentos, dos desenvolvimentos do procedimento, vão ser rodados dentro dele. Então, a digitalização de documentos, a produção de documentos dentro do sistema faz com que nós conseguimos tramitar tudo dentro desse sistema, né? Verificável, um sistema com fiscalização própria, com toda a garantia de uso dele, né? De forma a cumprir os prazos, enfim. Então é um sistema desenvolvido aí a muitas mãos para atender todos os intervenientes da atividade do usuário, o advogado, a garantir também a segurança dos notários e registradores. Então, essa é a ideia. A gente está falando aqui da utilização extrajudicial, né? Mas eu tenho visto em alguns processos os juízes também se valendo do SERP para fazer pesquisas, né? No processo de execução, né? Pesquisas, né? Isso é bem importante, não só pesquisas de bem, as indisponibilidades, a buscar elementos, né, para conseguir desenvolver também a atividade no judicial, né? Então, hoje nós temos tecnologia, né, e temos legislação. Era um problema que nós tínhamos lá atrás, né? Ou faltava tecnologia e faltava o abrigo legal. Então nós temos os dois, acabou a desculpa e nós temos a condição de desenvolver isso bem. A gente falou um pouco antes ali sobre a ampliação, né, das competências dos registros públicos de forma em geral, né? E eu gostaria de chamar a atenção para dois projetos de lei que estão tramitando aí. Primeiro é o projeto de lei 6.204/2019 do Senado Federal, e o segundo é o projeto de lei 4.257 de 2019, também é do Senado Federal. E ambos, né, visam transferir a desjudicialização, né, da execução civil, o primeiro deles, o 6.204, e o 4.257 é transferir a execução e arbitragem tributária para o âmbito dos cartórios, né? Então, a questão é, como é que o senhor vê, né, o futuro desses projetos? Se há uma tendência, pelo menos, aí de eles serem aprovados, né? E se forem aprovados, os projetos já estão disponíveis, a gente pode ver o que se pensa lá sobre esse tema, né? Mas o senhor acha que, assim, os cartórios já estão preparados para, quero dizer, em termos de estrutura, né, e volume de funcionários, de servidores, enfim, para suportar toda a execução fiscal, ou pelo menos aquela parte que poderia ser transferida, né? E além disso, né, no âmbito da execução fiscal, né, a arbitragem tributária? Excelente pergunta. Assim como as outras atribuições, sempre no prévio se tem a dúvida, né? Poxa, será que vai haver a preparação? Então tínhamos essa dúvida, né? Porque notário e registrador sempre teve que estudar todas as matérias envolvendo principalmente o direito civil e legislações próprias. Então se tinha essa dúvida lá em 2007 poxa, vai ter que virar um especialista em direito de família e direito sucessório para poder receber o inventário, partilha, separação e divórcio, não só
os atos prontos, né, que ele tinha que dar cumprimento e isso acabou andando muito bem. Eu entendo que hoje, com novos concursados que de fato são muito preparados, né, com o nível do concurso público, então são verdadeiros conhecedores de todas as matérias, né, para uma aprovação no concurso público dessa relevância, então tem condições de a partir deles liderar um movimento para receber essas novas atribuições, né, construídas a partir deles, né? Claro que sempre se tem a dificuldade da formação de equipe, né, de fazer essa gestão privada, mas eu entendo que há possibilidade sim de receber e fazer isso com qualidade. O nosso único ponto de discussão, a gente acompanha isso muito pela Comissão Federal, são as tentativas nefastas de tirar o advogado de muitos procedimentos como esse, sendo que o advogado é pilar fundamental para que esses procedimentos, inclusive, sejam feitos e migrados para o extrajudicial. Então, a nossa função como comissão é evitar ou alertar que o advogado não seja extirpado desse tipo de procedimento, porque a facilidade do ponto de vista de tempo, de celeridade, isso não deve ser colocado como um cheque, né, ou colocado em xeque a segurança jurídica, que é a presença do advogado dentro desse sistema, assim como já vimos algumas tentativas que rapidamente refutamos, né, no acompanhamento, porque o advogado continua e vai continuar sendo pilar desses procedimentos. Uhum. Mas sob o ponto de vista do acesso, né? A gente falou antes, bom, agora a gente fala em acesso ao sistema judicial, né? Mas eu não, a gente está falando só de projeto de lei, de lei diferenda, né? Entende? Mas o custo não seria um entrave, né, para a utilização desse sistema. Hoje, por exemplo, no judiciário você tem assistência judiciária, né? Mas eu não sei se lá nos cartórios isso funcionaria dessa forma, né? Tem que ter uma atenção especial, como você bem falou, são projetos, mas a acessibilidade do ponto de vista de custos ele tem que ser total, né? Temos essa preocupação, essa acessibilidade de custos, e daí não falando só dos projetos novos, mas do geral, as custas e emolumentos, lembrando que independentemente da atividade ser exercida de forma privada, ela tem natureza pública, e a acessibilidade é para custear a operação, não é para, de fato, enriquecer notários e registradores. Então, temos que achar um bom custo para o serviço, a atratividade, porque no final das contas, tudo que não se opera dentro dos limites da legislação acaba indo por fora, e aí nós temos um prejuízo que, sim, é incalculável. Então, a acessibilidade de custos tem que ser algo muito bem pensado nesse tipo de projeto, porque o judiciário, com os seus problemas ou não, como você bem falou, ele ainda tem uma acessibilidade possível, né? Então, essa matemática também precisa fechar para que o serviço seja prestado com excelência, com pessoalidade, com todos os princípios constitucionais atendidos, e com o custo possível, né? O senhor estava falando, uma das coisas que me ocorreu agora, né, é que mesmo no processo de execução judicial, né, nós temos uma parte dele que é terceirizada, né, que é os leilões, né, que são conduzidos por leiloeiros, enfim, né, e não pelo Poder Judiciário. No entanto, os honorários do leiloeiro são retirados lá do produto da alienação, né. Não sei se no cartório, né, funcionaria dessa forma, enfim, ou se o cartório conduziria, ou se o leiloeiro seria chamado também para ser parceiro do cartório, enfim, né? São boas alternativas, né? Então, com os leiloeiros funciona bem, né? Então, tem-se segurança, tem alguns procedimentos já extrajudiciais também, a alienação fiduciária, toda a parte... Tem outras formas, né? Então, assim, temos tudo para construir saídas que sejam bem fechadas desse ponto de vista de acessibilidade, mas tem que ser um ponto de atenção do legislador para que isso, de fato, seja colocado, né, numa viabilidade econômica e que a presteza do serviço também ocorra
diante dessa mesma lógica, né? Não dá para escolher serviço público. Ah, não, então esse ato é melhor remunerado do que esse, então esse aqui anda rápido, esse aqui anda devagar. Não há possibilidade desse tipo de escolha. Então, tem lá uma ordem de preferência, de protocolos, de tramitações, e independentemente se fatura melhor num ato ou no outro, tem que haver um respeito a serviço público em geral, que é a característica da natureza desses serviços. Um outro ponto que a gente ouve dos advogados assim, é sobre as notas de devolução, né? Isso é tema de debate lá na comissão, enfim, como é que vocês tratam esse tema lá? Excelente pergunta também, Edgar. Sim, é muito... É um tema de debate bastante relevante. Nós temos, sim, como bandeira, e aqui tem que dizer que isso já melhorou muito, as chamadas notas de exigências descontinuadas, né? Então tem esse nomezinho, que são aquelas notas de exigência principalmente que não cobrem o título como um todo, né? Então o sujeito ingressa com o título, aí falando principalmente da questão registral, é feita uma qualificação registrária, e aí quando você cumpre aquela nota, no retorno, né, entendendo que o horizonte é curto, para registro aparecem outras exigências. E aí se tira a principal questão, que é o horizonte de finalização e os custos e tudo mais. Então a gente sempre pondera com as entidades que isso deve ser bandeira, com o Colégio Registral, a Noreg, todas as entidades aí de relevância na área, que isso deve ser uma bandeira. Como toda bandeira, não é algo que é uma simples girada de chave, mas que deve haver uma conscientização, principalmente das equipes. Muitas vezes notários e registradores têm essa consciência, né, sabem da importância que é manter as análises de uma única vez, os títulos em análise de uma única vez, mas isso precisa de uma constante cobrança na equipe para que, de fato, lá na ponta isso aconteça. E ela é o interesse 01 nessa questão das notas de exigência. Então, a gente interage muito também com o empresariado, né, com construtoras, incorporadoras, e realmente o que a gente colhe de opinião é a notícia não precisa ser positiva, mas ela precisa ser dada com horizonte para cumprimento, para solução, e com esse horizonte se trabalha por ela, né? O que eu não posso é ter surpresas ao longo do caminho. Então, ela é uma bandeira constante, já melhorou muito. Penso que na minha primeira gestão lá em 2019, ela era um problema maior ainda, né? Nós tínhamos quase que um desrespeito a essa regra, né? E até no próprio na própria guia lá já vinha, é possível fazer outras exigências, mas tem que delimitar, que o que a lei fala não é que é possível fazer outras exigências, é possível fazer outras exigências desde que o cumprimento daquela primeira nota seja equivocado. Então tem que falar o todo, né? Se ele foi correto, o teu âmbito de análise é aquela primeira nota, né? Então a gente tem que cobrar isso também está na Lei de Registros Públicos, o Código de Normas sempre tratou também dessa matéria nos últimos tempos, e o que eu posso dizer é que é tema e é muito importante para a advocacia o respeito à nota de exigência formulada de uma única vez e com a acuidade necessária para que ela seja bem cumprida, né? Pode acontecer exceções, mas como exceções, né? Poxa, escapou da conferência, pode acontecer, todos nós somos humanos, né? Mas assim, tem que ser exceção, não pode ser regra a conferência pela metade. Um outro ponto que sempre surge nas conversas, né, são as questões relacionadas ao usucapião extrajudicial. Eu acho que é uma figura extremamente importante. Eu acho que a democratização do usucapião, né, possibilitando que seja feito pelo sistema extrajudicial, acho que foi um avanço, assim como foram as outras também, né? Mas este ainda já é um pouco mais complexo, né? Edgar, sim, e de forma justificável ele é mais complexo. Ele foi uma verdadeira mudança estrutural para os registradores, principalmente, porque eles não, até o advento da usucapião extrajudicial, eles não decidiam mérito.
então eles cuidavam de uma parte formal, né? O mérito, concedo ou não concedo ao uso capião, toda vez que eu concedo um direito, eu estou extinguindo um outro em cima daquela área, e isso era delegado ao juiz de direito. Então é o primeiro procedimento complexo ao ponto de que o registrador precisa chegar a uma convicção própria de concedo ou não concedo, e obviamente o manto de decidir com todas essas características é algo que foi construído, né, desde a legislação em vigor lá de 2015 até agora, né, de uma forma bastante construída. Então, o que eu posso dizer hoje que é bem importante, as concessões das usucapiões, as que chegam ao final, elas são muito robustas, né? O registrador está acostumado à análise de material técnico, a planta, a memorial, porque já fazia isso com outros procedimentos. Somado ao direito material, a gente pode ter realmente concessões mais robustas. O que precisa é também entender as flexibilidades do caso concreto, ou ter uma característica que eu sempre digo que o bom registrador é aquele que tem conhecimento técnico, mas também prudencial. Então ele tem que entender todo o contexto da prudencialidade, da substituição de documentos. Olha, eu não consigo esse, mas eu posso trazer o outro que me dá a mesma segurança jurídica sem precisar né, escapar para algo fora da legislação. Então, esse bom senso com prudencialidade para registrar, para dizer o sim, é que é importante para a advocacia, é importante para a sociedade na uso capião. Isso fica bastante latente, essa necessidade. Penso que estamos evoluindo, podemos ainda avançar mais, né? Em Santa Catarina aqui nós temos Florianópolis, nós temos muitas áreas de posse aqui. Eu tive conversando com o registrador. No litoral como um todo, né? No litoral como um todo, Santa Catarina é campeão nacional das usucapiões extrajudiciais. Florianópolis é campeã nacional das usucapiões extrajudiciais, e os entendimentos eles têm que avançar para chegarmos no marco zero, né? Com todas essas áreas, qual é o ideal? Que todas essas áreas sejam matriculadas, fechem com o cadastro municipal, né, e em campo reflita tudo isso. Né? Esse é o que lá atrás, quando eu comecei na atividade, era uma utopia. Hoje nós estamos mais próximos, né? Ainda falta muita coisa, mas nós temos tecnologia, temos legislação, temos interesse, e agora temos os registradores muito mais afetos a decidir nessa questão. E eu acho que nenhuma dessas evoluções que a gente está falando aqui seria possível sem a tecnologia, né? O senhor mencionou tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Hoje essa verificação, né, principalmente dos trabalhos técnicos nessas áreas, é algo que dá muita segurança, né? Então, os trabalhos com georreferenciamento, os profissionais com o material técnico que eles possuem hoje, a verificação disso por um sistema, o preenchimento do sistema com esses dados, a possibilidade dos registradores terem também as suas próprias ferramentas de checagem, de verificação, realmente fazem com que o que está em campo possa ser refletido na situação de direito. Quando eu falo de situação de direito, matrícula, então isso tudo hoje é muito mais seguro, né? Então temos essa característica. O Santa Catarina também é pioneira na questão técnica de criar uma base cadastral. O estado de Santa Catarina é pioneiro em ter uma base cadastral muito mais sólida do que outros estados. Então, isso é um trabalho que o governo do estado deve se orgulhar também. Então, isso tudo cria um ambiente realmente mais seguro que outras localidades. Claro que o tamanho do estado ajuda, né? Toda uma série de requisitos, mas estamos à frente. E essas questões aqui me fazem pensar, né, que se de um lado, né, a gente tem o interesse do cidadão em ter o seu imóvel regularizado, enfim, matrícula, tudo legalizado, de outro lado tem o interesse do Estado. Totalmente, Edgar. Se eu não conheço as áreas particulares, eu não tenho disponibilidade sobre as áreas públicas. Então é um interesse conjunto, né? Essa, inclusive, é a tônica lá da lei do georreferenciamento lá em 2001. Olha, apurem tudo que é privado, o que sobrar é público, e eu consigo entender as disponibilidades das áreas públicas. Quando a gente fala em disponibilidade, não é só para que o Estado tenha
patrimônio, mas para que ele consiga, inclusive, criar incentivos, criar possibilidades dessas áreas serem utilizadas de forma correta. Então, quando o público não sabe o que é dele e o privado também não, a gente está num problema, né? Então, a apuração das áreas particulares significa também a apuração das áreas públicas ou do que resta. E aí você melhora os direitos de garantia, você melhora a possibilidade da financiabilidade, você traz confiança para o dinheiro de fora. Então é um ciclo, né? Quando você arruma as terras, sejam elas públicas ou privadas, você melhora o sistema como um todo. E o advogado é peça fundamental para que esses direitos, junto com... Eu sempre falo que uma característica do notarial registral, Edgar, é a multidisciplinariedade e essa interação, principalmente com técnicos. Isso é diferente, né? Então, temos esse ambiente aí. E nesse contexto todo, nós temos aí a reforma tributária, e o cruzamento dos dados, que faz com que todas essas transações comerciais elas passem pelo crivo da tributação, né? E lá na comissão, enfim, na sua experiência, né, como é que o senhor vê, né, essa integração de todos os dados para a cobrança dos impostos municipais, estaduais e federais? O que a gente avalia é que realmente não existe mais o jeitinho, né? Então tudo que está, principalmente em relação aos imóveis, vai precisar ser declarado, vai precisar aparecer, se sujeitar à tributação. Então que isso seja feito da melhor forma possível, da forma mais consciente possível, né? De como declarar. Nossa preocupação com relação às avaliações também dos imóveis, como é que isso é trazido, o valor de referência. Isso também impacta na questão emolumentos, né? Então é geral a gente entender qual é o valor de fato de mercado do imóvel, como é que ele é apresentado, né, na listagem, como é que isso é analisado para fins de emolumentos. É toda uma cadeia que com essas informações ele vai precisar chegar junto à questão das atualizações e de uma forma que isso seja bem recebido, né? Então, é um desafio. Acho que no futuro o Big Brother vai nos alcançar todos, né? Sem dúvida nenhuma. O Big Brother vai alcançar. A gente entende que já alcançou, né? Que ela já é uma realidade. Aqueles que ainda não estão olhando para a reforma, né? Ou ainda acham que não é um negócio que não vai lhe atingir. Que não vai lhe atingir. Eu tenho a minha colega de escritório, né, uma tributarista muito inteligente, aí, deu mais de 100 palestras sobre o assunto, e eu aprendo muito com ela, e ela sempre diz, olha, já aconteceu, né? O setor imobiliário, que foi um dos mais impactados, né, a questão da apropriação dos créditos para poder fazer valer o custeio desses impostos, e quem não se organizar para entender a reforma, logo ali na frente vai ser atingido, impactado nas operações. Enfim, já estamos nos aproximando do final, e uma das funções das comissões também é auxiliar a Escola Superior da Advocacia na formação continuada, né? E além dos debates lá na comissão, que é o de praxe, né? Mas a comissão também tem colaborado bastante com a ESA para que cursos, né, sejam ofertados para a advocacia, para atualização, enfim, para melhorar essas informações que são sempre necessárias, né? E então gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa atividade que também é inerente aos trabalhos da comissão, e os cursos aí que já foram feitos, os mais importantes, pelo menos que o senhor possa lembrar, né, e se temos alguma coisa aí para o futuro. Sim, é fundamental e é engraçado, Edgar, como isso faz parte daí do DNA da gestão, né? Então, eu sou professor desde 2007, 2008, então é uma satisfação muito grande poder levar o direito notarial e registral para os advogados em geral. Já fizemos muitas palestras no estado afora, pela ESA, já trabalhei os temas
da usucapião extrajudicial, já trabalhei em temas da incorporação imobiliária, que é um nicho bastante importante, das retificações de registro. Todos esses temas aqui que nós pincelamos, nós já trabalhamos em cursos próprios pela ESA, além do nosso congresso anual, mas nós sempre estamos dispostos a participar dos eventos em nível nacional. Participamos do evento muito bem sucedido, coordenado pelo Marcos Vinícius, nosso colega daqui na Advocacia da Construção Civil, ali em Balneário Camboriú. Foram mais de 1.200 pessoas, e a Comissão de Notarial e Registral participou da organização, eu palestrei. Então é uma mistura. A gente não consegue pensar a comissão sem pensar em atualizações, em cursos, em trazer informação para o advogado de forma facilitada. Os eventos online também já fizemos, a convite da doutora Leila também, né? Já fizemos alguns cursos com um número bastante expressivo de advogados inscritos, o que é um facilitador. A gente consegue chegar às regiões mais distantes do estado pelo online. Então a Comissão de Notarial e Registral é uma trabalhadora sempre disponível e ao alcance dos advogados interessados na área, e muitas comissões em nível estadual, porque nós temos a estadual de notarial e registral, mas as subseções também têm comissões. Acho que as subseções maiores devem ter também. As maiores têm. Então eu vou, por exemplo, agora em setembro palestrar lá para o pessoal da comissão de Joinville, da subseção de Joinville. Já fiz em outros também, então poder levar um pouquinho da experiência daqui, não é? Incluir os advogados. Então a nossa atividade acadêmica, ela é intensa e está sempre na mira, porque inclusive a diretoria tem também essa facilidade, né? Então o doutor Matheus, a doutora Adilson, todos acostumados aí com o público, com as palestras, com o conhecimento e com o retorno do conhecimento, que eu costumo dizer, para conseguir finalizar aqui, não existe nada mais leal na nossa profissão que não seja a questão do acadêmico, porque quando você dá uma boa aula, uma boa palestra, o retorno ele é imediato, né? Ele é nos olhos das pessoas, e isso é um gás para a profissão que é muito interessante. Então somos trabalhadores incansáveis da ESA. Então, advogados e advogadas que estejam nos vendo e nos ouvindo, né, fiquem atentos, porque sempre tem cursos aí sobre notarial e registral, né? Exatamente. E para finalizar, doutor, considerando assim que o senhor é vice-presidente da Comissão Nacional, né, e presidente da Comissão Estadual, como é que o senhor vê o alinhamento das políticas públicas em nível nacional? Como é que os temas que são tratados lá na Comissão Nacional são os mesmos que são tratados aqui, né? Ou as características regionais fazem com que haja uma discussão completamente diferente em cada estado? Muito interessante. Primeiro, fazer um elogio ao meu presidente na Comissão Nacional, o doutor Ian Cavalcante. É um trabalhador incansável, ele criou aberturas enormes aí para a advocacia notarial e registral. Na semana que vem nós faremos o lançamento da Cartilha Nacional do Extrajudicial para o auxílio dos advogados de norte a sul do Brasil, com temas muito relevantes, esmiuçados numa cartilha, né? Seja para atuação, seja para despertar, no mínimo, uma curiosidade do advogado na área, em parceria com o Colégio Notarial e Registral, com a ANOREG Brasil. Vamos fazer um evento na terça-feira, então, segundo lançamento da cartilha nível nacional, com o presidente da OAB participando e tudo mais. Na terça-feira, um evento nacional com a ANOREG, isso tudo capitaneado pelo doutor Ian Cavalcante. E, respondendo a sua pergunta, as pautas são muito similares, né? Os problemas que nós encontramos em Santa Catarina acabam se refletindo também em outros locais da federação, e também são tratados em nível nacional, com interlocuções com o CNJ, né, mostrando também o poder da OAB de tratar desses assuntos. Então a gente tem temáticas que são muito parecidas aqui com o Estado, com outra relevância para temas distintos, né, muito característico das geografias. Então a questão do imóvel rural não é tão ouvido aqui, mas, né, a questão de emolumentos
total, questão da necessidade de procedimentos claros, a nota de exigência descontinuada, né, a acessibilidade na questão do notas, territorialidade. Então, isso tudo é muito discutido também em âmbito federal. Então, estamos alinhados e também trazendo o exemplo de Santa Catarina para o nacional. Né? Tá certo. Então, doutor Rodrigo, quando a gente chega nessa fase do podcast, a gente sempre deixa a palavra livre para o convidado, para ele fazer as suas ponderações finais, falar sobre algum ponto que a gente deixou escapar aqui, né? Ou simplesmente se despedir dos nossos convidados, então, dos nossos ouvintes, né? Fique muito à vontade, então. Muito obrigado, Edgar. Então, agradeço muito a oportunidade, né? Dizer que a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB está aberta aos advogados, que a gente tenta ser o mais participativo possível dentro das limitações que cada um tem de agenda, mas é uma doação de cada um para poder transformar uma atividade melhor para o advogado. A nossa preocupação, enquanto comissão, não é a de facilitar a vida do advogado que já está estabelecido, do advogado que tem os acessos, que senta na frente do registrador a hora que ele quiser ou que consegue o acesso. A nossa briga sempre foi pelo advogado iniciante, aquele que ainda não conquistou seus acessos, que precisa terminar o escapião para botar comida na mesa. Então, a comissão intercede para que esse tenha o acesso, para que ele seja representado, para que ele traga os problemas. Então, a comissão tem essa característica que é brigar pelo jovem advogado, que é fazer com que a advocacia esteja na mesa, que nas decisões envolvam a participação do advogado, né? Nós temos pleitos nesse sentido, tem um pleito fundamental que a OAB deve auxiliar. Existe uma comissão em nível estadual, uma comissão permanente do extrajudicial em auxílio à Corregedoria do Estado de Santa Catarina. A advocacia está sem uma cadeira lá, isso é preocupante, a gente precisa ter uma cadeira lá para poder participar dos pareceres, das discussões, das uniformizações de entendimento. Então, esse é um pleito que nós vamos levar a curto prazo ao Tribunal de Justiça formalmente, né, à Assembleia, para que a legislação seja alterada e que a advocacia participe dessa comissão parecerista em auxílio à Corregedoria. Então, esse é um tema que nós estamos discutindo e que é de especial relevância, porque vai acabar fazendo com que a advocacia participe dos pontos relevantes de uniformização. No mais, agradecer ao presidente Mandelli a possibilidade de estar nessa gestão, de carregar com muita honra o nome da OAB Santa Catarina. E já gostaria, antes de terminar, que o senhor levasse um convite ao presidente da Comissão Nacional, para quando ele estiver em Santa Catarina, a gente sentar aqui e gravar um podcast também. Com certeza, na segunda-feira estarei com ele, né? O doutor Ian também, né? É um professor genial. Eu tento trazer ele o mais breve possível e aí ele vem gravar certamente o podcast aqui conosco. Tenho certeza que vai ser de muita utilidade para a advocacia de Santa Catarina e para o Brasil, né? Porque o nosso podcast é nacional, então, né? Acho que a gente teria muito de conhecimento para levar para todos os advogados do nosso país. Com certeza. E, doutor, para finalizar mesmo, então, e se algum advogada que ouviu esse nosso podcast, que viu esse nosso podcast, tiver interesse, se sentiu sensibilizado pelos temas que a gente tratou aqui, tiver interesse em participar da comissão, enfim, acessar as matérias, né? Como é que ele faz para entrar na comissão? E pergunta também se tem canais de divulgação no Instagram, enfim, essas coisas. Sim, a comissão, o canal aqui pela OAB, pela secretaria, não é? Através dos e-mails. Então, acho que acessando o site da OAB de Santa Catarina, ele pode pleitear a inscrição dele na comissão. As nossas reuniões, elas acontecem em formato híbrido, então dá para vir aqui na casa, como parte dos advogados consegue vir, e aqueles que não conseguem podem acompanhar e participar de forma online. Então, é muito simples, basta querer se inscrever na comissão, pedir o acesso e a gente, dentro do possível dos canais da casa, a gente vai deferir isso. Ainda não temos um Instagram próprio da comissão,
podemos criar, acho que é interessante, né, criar esse canal direto, mas os canais da própria OAB servem para isso. Tá certo. Então tem só que agradecer, Dr. Rodrigo Silva Ferraz de Campos, né, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de Santa Catarina e vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos Nacional. Foi um grande prazer falar com o senhor, né? Prazer foi meu. Deixou das suas atividades e veio aqui prestar mais um serviço para a advocacia. Agradeço a nossa equipe técnica, que sempre nos acompanha. Agradeço os advogados e advogadas de Santa Catarina e um agradecimento especial sempre fica para aqueles que acompanharam o nosso podcast até o final. Então, a todos, um grande abraço e fica o convite aí, porque semana que vem temos mais um Tribuna da Ordem. Grande abraço e até lá!